Que tempo precioso diante da presença do Senhor, em adoração. Eu quero convidar você para esse tempo a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 19. Se você está nos visitando ou se você não veio nos últimos sábados, nós estamos na série Vida Centrada em Jesus. Se o pessoal da mídia puder projetar ali para nós. Nós estamos no segundo sábado dessa série, que será uma série onde vamos falar sobre 7 áreas da nossa vida que precisam convergir em Jesus, que precisam apontar para Jesus. Nenhuma dessas áreas pode ser o centro das nossas vidas, mas nós acreditamos que Jesus precisa ser o centro de todas elas. Na semana passada, nós iniciamos então a série falando sobre trabalho e estudos. E hoje nós vamos dar então continuidade a essa série, falando então sobre finanças. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 19. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 16. A minha versão é NVI, vai estar sendo projetado aí também. Você pode acompanhar a leitura na sua própria versão. Mateus 19, a partir do versículo 16, diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Esse é o texto que temos então como ponto de partida para a nossa mensagem, falando sobre vida centrada em Jesus, finanças. E é interessante porque eu escolhi falar sobre esse tema hoje, porque essa parte de finanças está muito conectada com a questão do trabalho também. Então, a maioria de nós começa a lidar mais com dinheiro, com essa parte de finanças, quando começa a trabalhar e obtém, então, através do trabalho, esses recursos. Mas esse assunto, ele também é muito importante para nós, mesmo quando nós ainda não lidamos com esses recursos. Talvez você ainda não trabalhe, quem lida com os recursos na sua casa sejam os seus pais, né? No máximo você recebe ali uma mesada, mas não tem problema, esse assunto ele ainda é relevante. Por que ele é relevante? Porque talvez as decisões mais importantes que nós tomamos nas nossas vidas envolvem os recursos, envolve o fator financeiro. Talvez quando você estiver pensando aí sobre
a sua profissão, por exemplo, de alguma forma o dinheiro, a remuneração se torna um dos critérios. E outras coisas nas nossas vidas, como a economia de onde vamos decidir morar, sobre como nós vamos casar, se eu vou morar de aluguel ou se eu vou decidir comprar uma casa, né? Então quando, por exemplo, eu decido ter filhos, eu considero também o sustento, a parte financeira. Então, se você ainda não lida com a administração de recursos, algum dia você vai precisar tomar decisões onde o dinheiro vai ser um dos critérios para você definir essa decisão. Não é o único critério, mas é um dos critérios que geralmente nós levamos em conta. Sendo assim relevante, mesmo quando eu ainda não lido diretamente com o dinheiro, pensar e entender o que Jesus diz e quais são os princípios para que Jesus esteja no centro também da nossa vida financeira. Amém, gente? E a primeira coisa que eu aprendo, que eu quero deixar como verdade em nossas vidas, é que Jesus, Ele está mais interessado no meu coração do que nos meus recursos. Amém, gente? Eu quero repetir. Jesus, Ele está mais interessado no meu e no seu coração do que nos nossos recursos. E isso a gente vê aqui no texto que nós lemos. Porque o texto que nós lemos mostra que em algum momento do ministério de Jesus, e Jesus já tinha os seus discípulos, Jesus já tinha os seus seguidores, aquelas pessoas que caminhavam, aprendiam com Ele, pessoas que tinham largado tudo para estar com Ele e viver esse chamado com Jesus. E nesse momento se aproxima um homem ali de Jesus, perguntando: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o texto vai nos mostrar que esse homem, ele tinha muitas riquezas. Jesus responde para ele: olha, se você seguir os mandamentos, então Jesus usa ali a lei, você vai herdar a vida eterna. Então Jesus aponta para um formato ainda da lei no início. Mas depois que aquele homem responde para Jesus: olha, isso aí tudo eu já estou fazendo. Tudo isso que você citou eu já tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus começa o quê? A elevar o nível. Primeiro, aquele homem ele está se movendo a partir do mérito da lei. Mas Jesus, a partir daí, começa a buscar daquele homem revelar como o coração dele estava. E aí Jesus ele diz assim: olha, você quer ir além? Você quer ser perfeito? Você quer entender algo além da lei para esse tempo da graça? Olha, então pega tudo aquilo que você tem, vende, dê tudo aos pobres, e aí você vem e me segue. Olha só, vocês acham que o ministério de Jesus precisava de dinheiro, precisava de provisão? É claro que sim. Na caminhada de Jesus, depois eu vou até citar alguns exemplos, né? Houve pessoas que investiram no ministério. Quando Jesus ele vai encontrar, por exemplo, a mulher samaritana, os discípulos tinham ido o quê? Comprar alimento. Como eles compraram? Com recursos. Agora, Jesus, ele estava interessado no coração daquele homem. Jesus ele podia chamar aquele homem: ó, vem, traz os seus recursos, porque os seus recursos vão servir muito ao ministério, aquilo que a gente tem para frente. Então vem e traga os seus recursos. Mas não, Jesus ele diz para aquele homem: vende tudo aquilo que você tem. Porque Jesus sabia que o coração daquele homem estava no dinheiro. E o texto diz que aquele homem ele se afasta de Jesus. Olha só, primeiramente não é Jesus que chama ele, é ele que vai até Jesus, é ele que se oferece para ir. Agora, quando Jesus diz para ele que ele teria que abrir mão dos seus recursos para seguir Jesus, aquela iniciativa de começar, de se aproximar, de querer seguir Jesus, ela é interrompida por uma tristeza e um afastamento que demonstra o quê?
que o coração dele, na verdade, não estava em Jesus, mas que o principal, a confiança, a prioridade dele ainda estava nas riquezas. Então, para Jesus, não adiantava aquele homem segui-lo, porque Jesus poderia ter até ele com os recursos, mas Jesus não teria o principal, que era o coração daquele homem. Jesus estava mais interessado no coração dele do que nos recursos que ele tinha. E isso fala para nós porque os nossos recursos, eles não medem a nossa espiritualidade. De forma que aquele homem tinha muitos recursos, mas no momento de tomar uma decisão espiritual, uma decisão de fé, ele não foi capaz. E é por isso, então, que Jesus, ele vira para os seus discípulos e ele fala assim: olha, quero dizer para vocês, dificilmente um rico vai herdar a vida eterna. Dificilmente um rico ele vai entrar nos reinos dos céus. E aí que eles ficam assim, como assim? E aí Jesus diz, olha, eu vou além. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí sabe o que o texto vai dizer? Que aqueles homens, eles ficaram perplexos, eles ficaram assustados. No momento que Jesus fala isso, sabe quando viram um para o outro assim, cara, o que é isso? O que Jesus está falando? E eles ficaram perplexos de tal maneira que eles viram para Jesus e eles falam, mestre, quem é então que pode ser salvo? E eu acho interessante essa pergunta deles, porque ao longo da história da igreja, se você leu algum conteúdo já, alguma exposição ou ouviu alguma pregação sobre esse texto, há muitas ideias, teorias acerca do que seria esse camelo no fundo de uma agulha. E aí a gente vê algumas formas de tentar talvez suavizar aquilo que Jesus está falando. Eu já ouvi, por exemplo, teorias que diziam que fundo da agulha, na verdade, dentro daquele contexto, era um pequeno buraco, uma pequena porta ali no muro da cidade, aonde o camelo ele tinha que se abaixar, ele tinha que ser colocado para baixo ali, para que ele conseguisse passar por aquele buraco. Então, na verdade, eles estão falando assim, não é que era impossível, é que precisava ele se ajoelhar ali, e como na verdade Jesus estava falando que tinha que haver uma rendição. Mas isso não faz sentido, porque no contexto que eles estavam, haviam muitos portões enormes, onde um camelo passava tranquilamente. Primeiro que historicamente não há nenhum indício desses portões. E outra que qualquer dono de camelo seria inteligente o suficiente para pensar assim, cara, tem um portão pequeno aqui, eu posso machucar o camelo, que era o maior animal dentro daquele contexto. Por que eu não dou a volta e passo pelo portão grande? Então não faria sentido essa questão. Então a gente entende aqui que de fato Jesus está usando uma força de expressão para dizer, cara, a gente está falando de algo extremamente difícil, algo que é impossível. E eu acredito que a melhor forma de a gente entender esse texto não é nem a partir da figura, da expressão que Jesus usa sobre o camelo no fundo da agulha. Eu acredito que a pergunta que os discípulos fazem, mestre, quem é que pode se salvar, seja, na verdade, a grande chave hermenêutica para a gente entender aqui esse texto. Porque vamos lá, gente, os discípulos, eles eram ricos? Eles não eram ricos. Então, assim, vamos pensar se fosse hoje aqui? Imagina hoje aqui, Jesus desce nesse lugar e ele fala assim, olha, eu quero dizer para você, vamos usar uma coisa extrema, rico vai tudo para o inferno. Eu estaria tranquilo. Passei direto. Eu ficaria preocupado com vocês, entendeu?
fala, poxa, Aline, infelizmente, ó, você, nessa aqui, ó, quem mais aqui? Deixa eu ver quem é rico aqui. Deixa eu ver pela cara aqui. Brunão, você tem cara de rico, cara. Então eu ficaria muito compadecido de vocês que são ricos, mas eu estaria tranquilo. Então, nesse sentido, a preocupação dos discípulos, se fosse apenas algo literal, não teria nenhuma preocupação. Então, a resposta para a pergunta deles, mestre, quem pode se salvar então? A resposta seria óbvia, quem não é rico, porque eu estou falando sobre ricos. Mas quando a gente olha para essa pergunta, a gente entende que, na verdade, Jesus já está combatendo uma teologia furada, uma teologia que não fazia sentido para esse novo tempo que Jesus veio inaugurar. E qual era, então, o pensamento daquele tempo? Era de que os ricos, eles eram o quê? Um sinal da bênção e da aprovação de Deus. Então, quando uma pessoa ela era próspera, quando a pessoa era abençoada, as pessoas olhavam e falavam assim, olha, Deus está aprovando essa pessoa. Essa pessoa é uma herdeira das bênçãos do céu. E tem uma segunda coisa aí que envolve, que os ricos, eles tinham uma maior oportunidade de ofertar. Eles podiam ofertar mais, eles podiam dar mais esmolas para os pobres. E por causa dessas esmolas que eles davam, as pessoas elas também entendiam que o rico ele estava mais próximo do reino de Deus. Então, no momento lá do juízo final, aqueles que deram muitas esmolas, aqueles que tiveram uma vida próspera e abençoada, eram aqueles mais prováveis de já estar vivendo na terra um tempo de aprovação, aonde estariam também com o Senhor na eternidade. Então, quando Jesus diz assim, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, eles pensam assim, cara, se o cara que é abençoado por Deus, se o cara que pode dar esmola aos pobres, ele não vai entrar no reino de Deus, o que será de nós? O que será de nós que somos pobres? É como se Jesus estivesse colocando ali uma média, um sarrafo tão alto, que eles achavam que isso era difícil o rico entrar no reino de Deus. Eles já estavam certos que iriam para o inferno. Porque no contexto que eles estavam, a riqueza, a prosperidade e o fato de você conseguir fazer boas obras e esmolas era uma garantia de que você iria para o céu. E é por isso que eles perguntam, mestre, então quem pode ser salvo? Porque se o rico não for salvo, ninguém mais pode ser. Mas Jesus vira para eles e diz, olha, aquilo que é impossível aos homens não é impossível para Deus. Ele está dizendo para o rico que confia na sua riqueza e espiritualidade, para o rico que coloca na riqueza a sua confiança, para o rico que pensa que dar esmolas é o suficiente para entrar no reino de Deus, eu estou falando não é a riqueza que diz quem vai entrar no reino dos céus, mas é aquele que entregou a Jesus o seu coração, porque sendo rico ou sendo pobre, a todos é impossível conquistar a salvação, mas para Deus nada é impossível, porque salvação não é através de recursos, não é através de boas obras, mas é através da graça de Deus. É isso que ele está dizendo. É por isso que para Jesus não adiantava receber um discípulo, um seguidor que tinha um coração nas suas riquezas, porque ele ia seguir Jesus, e Jesus seria apenas mais um mérito. Ele ia caminhar com Jesus, e ele poderia abençoar no caminho muitas pessoas, mas no final, a confiança dele estaria ainda naquilo que ele faz, e nos recursos que ele tem, de forma que era necessário para aquele homem que tinha os recursos totalmente no dinheiro, abrir mão de tudo, para que com o coração limpo e livre desse apego à riqueza, ele pudesse seguir a Jesus verdadeiramente.
Você está entendendo o que é isso? Então Jesus, ele não está interessado nos nossos recursos, mas ele está interessado em ter totalmente o nosso coração. E para que ele tenha totalmente o nosso coração, eu preciso tirar o dinheiro e os recursos, todo tipo de bens, do centro da minha vida. É óbvio que Jesus não está falando que todo rico, ele vai para o inferno, que não vai ter rico lá no céu. Nós vemos homens que foram aprovados por Deus mesmo tendo muitos recursos. A gente olha para Abraão, por exemplo. Abraão era um homem rico. Abraão era alguém que tinha muitas terras, que Deus, inclusive, o abençoou, e ele foi muito rico. E ele foi um homem aprovado por Deus. A gente também não entende, através desse texto, que a única maneira de não ter o coração no dinheiro é abrindo mão de todos os nossos recursos. A gente vê, por exemplo, no encontro de Jesus com Zaqueu, o que Zaqueu se compromete? Olha, eu vou dar a metade de tudo que eu tenho. Jesus não vira para ele e fala assim, olha, não, se for metade eu não aceito. Você tem que dar tudo aos pobres. Não, Jesus entendeu que dar a metade já era o suficiente para que Zaqueu demonstrasse diante do Senhor que ele estava arrependido, talvez até da corrupção que revelava que ele tinha um coração também voltado ao dinheiro. E dessa forma, dando metade, Zaqueu continuou com a outra metade. A gente pode pensar assim que ele continuou sendo um homem de recursos, até por causa do emprego que ele tinha, sendo o chefe dos cobradores de impostos. Mas a questão é que mesmo esses homens, eles precisaram colocar o coração deles totalmente diante do Senhor, para que os recursos não levassem eles a viver uma vida priorizando os bens em detrimento de uma vida que segue Jesus. É interessante porque a gente entende a partir disso que o dinheiro, ele não é um demônio. E é importante a gente falar isso. Mas o dinheiro, no lugar errado, ele é demonizável. E uma das coisas que a gente vê é que quando o dinheiro, ele encontra um coração que não encontrou a sua alegria, o seu contentamento em Jesus, é principal fator de que o dinheiro ele se torna um demônio, ou seja, ele se torna um ídolo nas nossas vidas. E quando Jesus ele diz àquele homem, olha, abre mão de todas as suas riquezas para me seguir, aquele homem ele se entristece. E isso demonstra onde estava a alegria dele. Um convite para seguir a Jesus sem as riquezas que ele tinha, leva ele a um entristecimento. É como se ele perdesse a alegria. É como, sabe, o brilho foi embora. Porque o brilho dele estava na riqueza, ou seja, o contentamento, a alegria estava nas riquezas, que revelava também esse coração voltado ao dinheiro, que é um perigo que a Bíblia nos alerta. Olha só Salmos 62:10. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Então Jesus está dizendo, olha, eu quero o seu coração. Seja você pobre, seja você rico, porque também para o pobre é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que o pobre herdar a vida eterna. Então não é sobre o quanto eu tenho. Agora, se você está se enriquecendo, lembre, não coloque o seu coração na riqueza. Mantenha o seu coração no Senhor. Essa é a primeira coisa. Jesus está mais interessado no meu e no seu coração do que nos nossos recursos. Mas a segunda coisa é, não torne o dinheiro a sua fonte de contentamento. Filipenses 4:11 diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância.
sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe qual que é a diferença de Paulo para esse moço que tinha muitas riquezas? É que esse moço que tinha muitas riquezas, na condição de fartura, ele confiava na fartura. E Paulo, a diferença é que Paulo, quando estava na condição de fartura, de abundância, ele confiava em Jesus. A gente olha muito o princípio da confiança, da dependência, da alegria verdadeira, como se esse princípio fosse para quem apenas está no momento de escassez. É sobre assim, cara, no momento difícil, no momento da escassez, no momento da luta, eu tenho que saber que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que Jesus é comigo. Mas o texto não está nos ensinando apenas a depender de Jesus no momento da adversidade, no momento da escassez. Paulo está falando assim, olha, eu aprendi a me manter contente também no momento da abundância. Travou, mas foi. Também no momento da fartura. E nós precisamos aprender a depender de Jesus no momento de fartura. Porque a nossa tendência é, cara, quando eu não tenho nada, quando eu estou zerado, quando eu já tentei todas as formas, conseguir aquela provisão, dar um jeito, quando não tem mais saída, aí sim. Agora que não tem forma nenhuma, agora só Jesus. E aí quando a gente tem a provisão, quando a gente tem fartura, quando a gente tem o nosso dinheiro, o nosso salário, e às vezes sobra no final do mês, aí nós confiamos o quê? No nosso trabalho, no nosso salário, na nossa conta bancária. Mas o que Paulo nos ensina é que a nossa alegria, a nossa satisfação precisa estar totalmente no Senhor. Porque quando Jesus não é o centro do nosso contentamento, o dinheiro toma lugar no nosso coração. E há muitas consequências de um coração que não está totalmente contente em Jesus. A gente vê na carta de João, no capítulo 2, versículo 15, diz assim, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Há um perigo no dinheiro. Há um perigo quando nós temos os recursos e esses recursos se tornam a fonte do nosso contentamento. A gente vê na parábola, por exemplo, do filho pródigo, que ele tinha muitos desejos, que já quando ele estava na casa do pai, mas ele só pôde ir lá e desfrutar desses desejos quando ele vai até o pai e ele pede a parte dele da herança. E a herança, que era uma bênção, se tornou o quê? Uma maldição. Porque aquilo que antes era um desejo, que ele não tinha acesso, o dinheiro deu a ele um acesso àquilo, de forma que aquilo deixou de ser apenas uma tentação na vida dele e se tornou o quê? Uma prática de ostentação, de desperdício, de pecado na vida dele. Por quê? Porque ele foi buscar, através do dinheiro, o acesso àquilo que era objeto do seu desejo, e aquilo que deveria ser bênção na vida dele se tornou uma maldição. Esse que é o perigo do dinheiro quando o meu coração não está totalmente em Jesus, quando o meu coração não está satisfeito, porque aquilo que o inimigo tem como armadilha, que são as concupiscências,
É como se o dinheiro ele potencializasse isso. A gente vê nessa parábola do filho pródigo a concupiscência da carne. Ele pegou o dinheiro que ele tinha, a nossa carne em si já tem os desejos, e ele foi usar para aquilo que não deveria. Desperdiçou a sua vida, tempo, desperdiçou a sua herança em algo ruim para a sua vida. Mas hoje nós vemos, no tempo que nós vivemos também, muito forte a concupiscência dos olhos. A gente vê esse espírito do consumismo, sabe? Que às vezes toma lugar no nosso coração, e às vezes nós não ficamos contentes em Jesus, não ficamos contentes com colocar Jesus em primeiro lugar e desfrutar talvez daquilo que é básico, daquilo que é necessário, desfrutar apenas daquilo que nós precisamos e sermos felizes em Jesus. Parece que nós vivemos uma vida, cara, eu preciso sempre de mais. Jesus já está provendo na minha vida o suficiente para eu me vestir. Mas eu tenho que ter a melhor roupa. Eu tenho que ter a mais bonita. Eu tenho que ter a melhor marca, eu tenho que ter os melhores tênis. Eu já tenho eu tenho acesso a transporte, eu tenho o meu carro, mas não, eu preciso ter o melhor, eu preciso ter o mais caro, eu preciso passar na rua e as pessoas olharem e as pessoas verem, nossa, esse cara é muito bom, olha só o carro que ele tem, olha só como ele tem dinheiro, eu preciso viajar nos melhores lugares, eu tenho que postar para que as pessoas elas vejam quão bem-sucedido eu estou. Quantas vezes esse consumismo não toma conta do nosso coração? Isso muitas vezes tem a ver com a concupiscência dos olhos, que está na igreja, está de maneira também na sociedade. Fui buscar já alguns dados que dizem que, isso aqui eu peguei lá no G1, 76% dos brasileiros praticam consumo inconsciente. 40% está com dívidas ou negativado no SPC e no Serasa. Olha só. O tanto de pessoas, o percentual de pessoas que compram o que não precisam é 76%. E aí eu fui ver lá, tive esse cuidado de entrar lá no site do Serasa, no mês de maio de 2024, foi o último que eu vi para ver esses dados atualizados. E aí eu vi lá que tem 72 milhões de brasileiros com CPF negativado. 72 milhões. Em dívidas assim, inadimplentes. Então, para a gente, vamos tentar se localizar aí. Curitiba, a população total de Curitiba não chega a 1.900.000. Tem 1.800.000 e alguma coisa. Nós estamos falando de 72 milhões. Fez a conta? Dá, sei lá, 38? Me deram a cola aqui, 38. Matemáticos aí pode fazer melhor. Vezes a cidade de Curitiba. De pessoas que estão gastando aquilo que não tem. A gente pode pensar assim, poxa, tem muita gente aí que talvez passou por algum imprevisto na sua vida, sei lá, alguém ficou doente e aí precisou gastar aquilo que não tinha, tiveram alguma situação, viveram num contexto onde não tiveram nenhum tipo de educação financeira para viver com o básico. Tem pessoas, sim, nesse bolo aí, que têm motivos legítimos para estarem tão endividados. Mas eu não sei você, mas eu creio que a maior parte disso é por um gasto, muitas vezes, irresponsável, por aquilo que talvez nem precisavam. Que talvez se houvesse uma satisfação com o básico, com aquilo que é provisão de Jesus na vida, e tivessem satisfeitos com aquilo, não precisariam gastar tanto
e se endividarem. Mas quando a gente vai lá comprar, às vezes aquilo que a gente não precisa, que eu estou lá no shopping, eu vejo aquela roupa, qual que é a sensação que nós temos? De liberdade, não é? Primeiro salário que você recebeu, você lembra, né? Sensação de liberdade, agora eu posso comprar, agora eu não preciso pedir mais meu pai, que agora eu sou gente de verdade. E aí a gente tem essa liberdade. E aí eu não estou satisfeito com Jesus, compro mais do que eu precisava, e aí aquela liberdade se torna o quê? Uma prisão. Se torna uma prisão. Na tentativa de ser livre, gastando sem pensar, eu fico preso em dívida, fico preocupado, inquieto. E aí é muitas vezes nessa hora que eu sou igual aquele filho pródigo lá. Agora acabou o dinheiro, que eu estou aqui, mas lá na casa do meu pai, aí a gente vai buscar em Senhor. Senhor, faz um milagre agora. Agora eu já gastei tudo, então agora eu preciso do milagre do Senhor. Então essa é a concupiscência dos olhos. É eu ver, muitas vezes, e desejar aquilo que eu não preciso. E é interessante porque João ele ainda fala sobre a questão da soberba da vida, que tem a ver com eu querer ter para me sentir superior, que é eu querer ter para me comparar com os outros. Porque tem gente que não basta ter, eu tenho que ter mais do que alguém. Eu tenho que ter mais do que aquele que tinha a mesma coisa que eu, mas eu tenho que mostrar para os outros que eu estou vencendo na vida. São armadilhas que o inimigo usa para que esse dinheiro gere orgulho nos nossos corações, para que eu não consiga ficar feliz com aquilo que Deus é na minha vida, com aquilo que Jesus tem para me dar. Mas há uma forma sim de a gente vencer isso. Aquilo que diz lá em Isaías 55, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. O que não tendes dinheiro, vinde comprai, e comei, sim, de vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A satisfação que Jesus tem para te dar, você compra sem dinheiro, é de graça. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura, inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Salmos 37, 4 e 5. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Não permita que o dinheiro seja uma ponte para que os desejos do mundo tomem o seu coração, mas deleite-se no Senhor, porque Ele mesmo fará chegar à tua vida aquilo que você vai poder desfrutar, sem que tome o lugar que deve ser só dEle, no meu e no seu coração. O dinheiro ele pode ser uma bênção, mas que eu e você não deixemos que o dinheiro tome o lugar de contentamento na nossa vida, para que apenas Jesus seja o centro do nosso coração. Amém? Essa é a segunda coisa que a gente aprende sobre Jesus estar no centro das nossas finanças. E a terceira coisa, para que eu possa ter o dinheiro, para que eu possa ser rico ou vivendo escassez, eu possa entender que Jesus está interessado no meu coração, para que eu tenha um contentamento só em Jesus e não no dinheiro. E eu preciso também ser um mordomo fiel
e generoso dos recursos que Deus me confiou. Jesus está dizendo para aquele homem assim, olha, quando você decide me seguir, você entende que tudo aquilo que você tem é meu. De forma que eu posso dizer para você, olha, pegue tudo que você tem, dê aos pobres, vem e me segue. O que aquele homem precisava entender? Que mesmo ele tendo muitas riquezas, ele era apenas um mordomo diante do Senhor, das riquezas que Deus o confiou. E que se o propósito de Jesus, se Jesus entendia que o melhor que ele tinha a fazer é dar tudo o que ele tinha aos pobres e seguir a Jesus, Jesus não estava pedindo nada demais, porque toda a vida dele era de Jesus, incluindo os recursos. Então, a maneira de entendermos que Jesus é o centro das nossas finanças é entendermos que tudo que temos é dele. E eu sou apenas o quê? Um mordomo, um administrador, e devo ser, então, fiel e generoso dos recursos que Deus me confiou. Pastor, mas eu já sou fiel no meu dízimo, que é 10% de toda a minha renda, eu sou obediente, eu sou fiel. Amém por isso. Amém, porque você já tem sido fiel com os 10% ao Senhor. Agora, isso não significa que os outros 90%, então, eu tenho que administrar do meu jeito. Olha, 10% é do Senhor, agora eu tenho 90% para mim. E que Deus não toque nesses 90%. Não é assim. Com 10%, você está obedecendo a Deus através da fidelidade nos dízimos. Agora, com os 90%, eu tenho que dizer ao Senhor, Senhor, com 90%, eu vou ser generoso. Aonde você quer que eu invista? Como ser fiel com os outros 90%? Como ser generoso? Quem o Senhor pode abençoar através da minha vida? Em que lugar eu posso investir isso? Porque uma vez que eu entendi que Deus está interessado no meu coração, uma vez que eu entendi que os recursos que Deus me dá não devem ser a fonte do meu contentamento, eu preciso entender agora que eu preciso mover os recursos que estão na minha vida. Eu preciso movimentar diante do reino tudo aquilo que Deus me deu. Eu já falei lá atrás, e essa mensagem, talvez o grande resumo dela é que não é sobre o quanto eu tenho de dinheiro, mas como eu lido com esse dinheiro. Porque, de uma forma, o dinheiro ele não é um demônio, mas ele é demonizável. Da mesma forma, o dinheiro ele não tem um valor eterno em si mesmo. Mas eu posso investir, administrar, ser generoso com o meu dinheiro para que ele cumpra um propósito eterno. E talvez essa seja a grande verdade, essa chave daquilo que Deus espera de nós. É muito interessante porque, e esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia sobre generosidade, que fica em 2 Coríntios 8. Diz assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza. A gente já começa a ver nesse texto alguns contrastes aqui, né? Severa tribulação, grande alegria. E a extrema pobreza deles transbordou em rica generosidade. Outros extremos. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor, coração, e depois a nós, pela vontade de Deus, de modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça,
da parte de vocês. No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que têm por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. Isso aqui é Paulo testemunhando sobre as igrejas da Macedônia, que em meio à pobreza, então não é sobre quanto nós temos, mas eles transbordaram em rica generosidade. É como se Paulo estava falando assim: olha, como vocês estão vivendo um tempo de miséria, um tempo de pobreza, faz o seguinte, não oferta não manda para nós não, sabe por quê? Porque talvez vocês precisem mais do que nós. Aí sabe o que eles falam? Ele fala assim: peraí, Paulo, nós é pobre, mas nós é limpinho, né? Nós somos pobres, mas no meio mesmo da nossa miséria, nós não abrimos mão de ser parte naquilo que o reino está fazendo. Nós insistimos, nós fazemos questão de sermos generosos no pouco. No pouco que nós temos, nós não queremos ficar de fora da obra do Senhor. Mas o que o texto diz é que eles fizeram isso, e Paulo aceitou a oferta deles. É porque antes eles entregaram a vida deles ao Senhor, antes eles ofereceram ao Senhor um coração. E porque o coração deles estava no Senhor, Paulo entendia também que eles podiam aplicar o princípio de contribuir e de serem generosos na sua contribuição. Então, seja se você tem pouco, ou se você tem muito, seja generoso. Como falamos aqui também no momento de dedicação, desenvolva isso. Há várias formas que Deus vai usar, como falei aqui. Esse moço rico, Jesus pediu tudo. Zaqueu deu metade. Esse homem tinha muitas riquezas, mas quando a viúva pobre entregou tudo, Deus recebeu também. Inclusive, a Bíblia vai dizer para nós, Romanos 12, 7, se o dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é encorajar, que assim o faça, se é contribuir, que contribua generosamente. Quantos aqui já pediram ao Senhor um dom de profecia ou um dom de cura? Quantos aqui já pediram? Dom de falar em línguas? Olha aí, ó. Agora, sinceramente, quantos aqui já falaram assim: Senhor, derrama sobre a minha... Naquele dia do avivamento, sabe? Naquele dia que os piá estão rodando aí. Que você falou assim: Senhor, hoje... Aí veio alguém, botou a mão na sua cabeça e você falou: Senhor, é hoje. É hoje que eu vou sair daqui ofertando para todo mundo, porque hoje, em nome de Jesus, o dom de contribuição vai descer sobre a minha vida. Quantos já fizeram isso? Tá vendo, gente? A gente fala pouco sobre isso na igreja, mas isso é muito importante. Porque Deus quer usar no nosso tempo também gente que tem o dom de contribuir. Gente que dá sem olhar quem, sabe? Que abençoa mesmo. Gente que não tem problema de abençoar pessoas, de investir na vida de missionários. Gente que quando aparece um desafio aqui é o primeiro a abençoar, porque não aceitam ficar de fora daquilo que Deus está fazendo e querem envolver os seus recursos. Isso é uma bênção. Porque são pessoas que são movidas por um amor, por uma compaixão tão grande, e que Deus derrama esse dom para que a pessoa possa abençoar. E muitas vezes são essas pessoas que Deus ele também vai abençoar com recursos, que Deus muitas vezes vai fazer prosperar sim, que Deus muitas vezes vai fazer além do que eles estão semeados, do que eles estão semeando,
Porque eu acredito que Deus, Ele procura, sim, profetas nesse tempo que tenham ousadia, um coração para profetizar. E porque tem ousadia, porque se movem, porque buscam conhecer ao Senhor, Deus vê neles um coração fértil, onde Ele pode revelar palavras, e esses profetas vão ser uma voz do Senhor. Agora, eu creio também que Deus, Ele procura em nosso meio pessoas que não estão dando porque querem receber em troca. Não estão barganhando com Deus, mas estão dando porque entenderam que o contentamento já está tão forte em Jesus, que sabe que se eles derem tudo e não receberem nada em troca, ainda assim eles são felizes, porque em Cristo eles já têm tudo. E porque eles têm esse amor, um amor que é movido pela gratidão do que Deus já fez. Deus, muitas vezes, Ele vai olhar lá do céu e vai falar assim: olha, eu preciso abençoar alguém. Eu preciso abençoar a minha obra missionária. Eu preciso levar os meus recursos àquele que tem fome, àquele que tem sede, àquele que tem falta de roupa. Quem que eu vou usar para abençoar essas pessoas? Será que Deus vai dar para aquele que quer ficar rico para os seus próprios interesses? Será que Deus, Ele vai olhar para aquele que quer ficar rico porque quer ser o melhor? Ou porque quer apenas desfrutar de uma vida egoísta e luxuosa? Eu não sei você, mas eu acredito que não. Porque a Bíblia mesmo nos diz que os dons, eles não se movem ou eles não podem ser aprovados por Deus quando ele se move a partir do egoísmo. Mas que independente do dom que eu tenha, eu só posso ser aprovado por Deus se eu me mover por amor. Então o amor, esse amor sacrificial, não egoísta, pensando em receber algo em troca, mas aquele que dá, entende que dar é mais valioso do que receber, esse é o solo fértil, para que Deus derrame dessas riquezas, sabendo que essas riquezas serão usadas para que o reino dele avance para propósitos eternos. E esse dinheiro, que não tem em si valor eterno, ele não é acumulado. Porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos acumular tesouros nessa terra. Porque a traça vai corroer e o ladrão vai roubar. Mas nós devemos o quê? Acumular tesouros no céu. Porque aonde está o meu tesouro, estará o meu coração. Não significa que eu não posso ter em abundância. Não significa que eu não posso ter uma vida confortável. Não significa que eu não posso ser rico. Como já falei, homens usados por Deus foram ricos. José, ele é um dos nossos exemplos que nós temos de quem precisou acumular recursos. Porque havia um tempo de fartura, mas Deus queria usar os recursos que ele acumulou para o tempo da fome. Agora a pergunta nossa é: estou acumulando no tempo da fartura? O que é que eu vou fazer com esses recursos no tempo de direcionar os meus recursos para aquele que tem fome? Sabe? Então o problema não é você ser rico, o problema não é você ter muito. A questão é se o nosso coração vai ser tomado por essa mordomia e por essa generosidade de dar àquele que tem fome esses recursos, quando Deus me pedir, quando Deus me direcionar. Talvez esse assunto não é muito falado na igreja, porque em muito momento a gente caminha mesmo numa linha tênue, do ter ou não ter, do semear e Deus me dá em troca ou Deus não me dá em troca. Mas como eu falei, eu acredito que a grande chave é a gente entender e entregar um coração realmente diante do Senhor, com sinceridade, onde Ele é o centro, e é onde eu sou generoso diante desses recursos. E eu acredito também que uma das maneiras de a gente influenciar a nível de finanças, a nível de economia, não é nem só a gente dar dinheiro, a gente ofertar na vida de alguém, mas muitas vezes isso está atrelado ao trabalho. Muitas pessoas, como a gente falou no sábado passado,
elas vão gerar recursos através das suas competências, elas vão gerar projetos de capacitação, onde pessoas vão se formar nesses projetos e elas vão sair de uma condição de miséria para uma condição de dignidade de vida. É uma das formas também. Tem a pessoa que ela vai dar, olha, meus recursos estão aqui, sempre que eu tiver, sempre que eu ver alguém necessitado, eu vou abençoar de alguma forma, porque Deus me deu esse dom da contribuição. Tem a pessoa que ela vai ser mais moderada, sabe? Igual Paulo ele diz a Timóteo, assim na igreja, Deus estabeleceu, aliás, cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Então isso aqui representa uma forma mais o quê? Mais equilibrada. Olha, a gente vai ajudar um tipo de pessoa, que são as viúvas que não têm ninguém. Agora, com critério, porque aquelas que têm, aí a família mesmo vai cuidar. Então, existe aquelas pessoas que são mais moderadas. Olha, quem eu vou ajudar? Eu não consigo ajudar todo mundo, mas eu vou focar naquele missionário, naquele projeto. Como nós hoje, por exemplo, a igreja tem mais de 30 projetos, mas nós entendemos, vamos abençoar o projeto GPS, porque é um projeto que a gente consegue abençoar e consegue se envolver, pôr a mão na massa. Mas tem também aqueles que Deus vai usar com projetos, com ideias, gerando empregos e que de alguma forma vai influenciar na vida financeira de muitas pessoas e também serão um canal de bênção, sabe? Eu já vivi essa realidade, inclusive vendo essas coisas acontecerem juntas. Tive já a experiência de viajar muitos lugares do Brasil, mas o lugar mais miserável que eu fui foi no Vale do Jequitinhonha. É uma região no norte de Minas, ali depois de Governador Valadares, Teófilo Otoni, e pega um pouco o sul da Bahia. Muitos chamam aquele lugar da África brasileira, porque realmente é uma condição de miséria muito grande. E eu nem sabia como, embora eu vim de uma realidade também pobre, de uma realidade de muita miséria, naquele nível eu ainda não tinha presenciado. E eu estava no momento, nós estávamos numa semana fazendo evangelismo naquele lugar, e no sábado pela manhã, uma mulher apareceu, e a gente estava ali cortando o cabelo das pessoas, entregando algodão doce para as crianças, e até que na tenda, onde a gente chamava de tenda do aconselhamento, e a gente conversava com as pessoas, nós aconselhávamos as pessoas a partir de problemas, conflitos familiares, a partir dos valores do reino. E muitas vezes, a partir dessas conversas ali, a gente pregava o Evangelho. E no momento, eu estava conversando com aquela mulher, e eu estava perguntando, comecei a perguntar como é que está. E a primeira coisa que ela me disse foi, eu estou com muita fome. E a partir dali, tá, mas por quê? Você comeu, ou você não tem comida em casa, ou você saiu rápido? Ela falou assim, olha, eu não tenho comida na minha casa, e eu estou com 2 crianças lá, minhas filhas, que também não tem nada para comer. Era mais ou menos 11 horas da manhã. Naquele momento, que eu entendi do Espírito Santo você não precisa falar mais nada para ela. Mas nós éramos missionários também, naquele tempo eu vivia pela fé. Eu não tinha salário, não tinha renda fixa, o que eu tinha era uma promessa de Deus de provisão, uma mochila nas costas e só isso. E a fé. E eu vivia também de oferta. Mas nessas viagens missionárias, às vezes uma igreja doava a cesta básica, às vezes alguns missionários que tinham mais recursos passavam no mercado, compravam um biscoito, alguma coisa para comer ali à noite. E Deus tocou no meu coração, olha, pega tudo que vocês têm lá no ônibus de alimento e vai lá na casa dessa mulher. Então eu saí do meio da ação social, chamei mais uma pessoa, fui lá no ônibus, falei, olha, tirem tudo do armário e nós vamos lá nessa casa.
Nós não tínhamos muitas coisas, mas tínhamos alguns mantimentos e tínhamos alguns biscoitos ali também. E eu lembro que a gente chegou e entramos naquela casa e tinham 2 crianças lá. Eu posso chutar assim, no máximo 10 anos, mas acredito que uma de 8 e uma de 6 anos, muito magras assim, aquela finura de braço. E uma cena me marcou, e sempre que eu lembro me emociona aquele dia lá, porque aquelas crianças, quando elas viram biscoitos recheados, biscoitos que para nós é normal, a gente vê no mercado, aquelas crianças começaram a chorar. Elas começaram a chorar dentro daquela casa, falando: tio, nós nunca comemos esses biscoitos. E aquilo me marcou bastante, porque mesmo que nós éramos também, vivíamos numa realidade necessitados de oferta, de provisão, naquele tempo muitas vezes eu vivia e toda a minha roupa era ganhada, de bênção, que eu estava na igreja, às vezes algum irmão lá me abençoava, mas ainda tinham pessoas mais necessitadas, precisando. E naquele momento ali, a gente não conseguiu se segurar, a gente chorou junto ali com aquelas crianças, demos os biscoitos, elas começaram a comer ali. Dá pão ao que tem fome naquele momento. Mas algo foi muito interessante, porque enquanto a gente estava ali com as crianças, a esposa do pastor da igreja que estava junto com a gente, chamou aquela mulher e começou a conversar com ela. Olha, o que você sabe fazer? O que você tem de útil? Você sabe limpar? E ela começou a dar algumas instruções para aquela mulher. Olha, vamos lá na igreja. Talvez a gente arrume alguém na igreja que precisa de ajuda, e você pode começar a ajudar na limpeza. Temos uma pessoa na igreja também que tem uma empresa, que sabe você não consegue um emprego simples lá, na área da limpeza, que é o que você sabe fazer. Depois a gente pode te ajudar, você se programar, você faz um curso, de repente segue numa outra profissão que você quer. No mesmo momento, quando eu saí de conversar com aquelas crianças ali, naquele momento que foi muito comovente, tinha uma outra pessoa que estava ali usando a orientação, buscando conexões com membros da igreja, que poderiam abençoar aquela mulher de uma outra forma, cumprindo outro papel, para que aquela mulher tivesse, aquela família tivesse o sustento imediato. Cara, naquele momento precisava disso. Naquele momento nós precisávamos dar comida àquela família que estava com fome. Mas tinha alguém também pensando no futuro, fazendo algo além daquilo que era apenas um assistencialismo, mas levando transformação à realidade financeira daquela mulher e oferecendo também o principal para que aquela mulher fosse até a igreja. E ali ela também recebeu a pregação do Evangelho. E aquela igreja estava comprometida em discipular aquela mulher, que não apenas recebeu recurso financeiro, mas entendeu que o principal pão que ela precisava era o pão da vida, que é o que mudava a realidade, não apenas aqui na terra, mas que mudava também, que tem poder para transformar a eternidade das pessoas. Então tudo isso é Evangelho. Sabe, a gente precisa entender isso. O Evangelho de maneira integral, como eu falei no sábado passado, que sabemos que o Evangelho é o quê? É o Evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Eu prego o Evangelho, falei na semana passada, eu trabalho também como quem é exemplo para as outras pessoas, mas eu também dou o meu recurso para prover na vida daquele que precisa de roupa, precisa de capacitação, precisa de, muitas vezes, até de comida. E talvez eu seja o canal de Deus para que naquele momento Deus cumpra o propósito dele na vida de alguém,
para que eu seja Jesus aqui na terra. Como ele disse, qualquer um que fez algo aos meus pequeninos, foi a mim que estão fazendo. Amém? Deus quer nos dar esse coração. Então, quero nesse momento que você feche os seus olhos aí. Feche os seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Enquanto a banda vem para cá. E eu quero orar pela sua vida. A primeira pergunta que eu quero que você faça enquanto você ore é: aonde está o seu coração? Eu sei que todo mundo algum dia sonhou assim, olha, eu podia abrir agora meu aplicativo no banco e ter 1 milhão aqui do nada, né? Todo mundo um dia já sonhou em ser rico, em ter recursos suficientes, talvez até para não trabalhar nunca mais na vida. Mas a questão é, que destino você quer dar para esses recursos? Quais são os objetivos pelo qual você quer ter esse recurso financeiro? Você deseja talvez ser rico? Você deseja talvez ser bem-sucedido? Coloque diante do Senhor. Talvez você seja alguém que sofra de descontentamento, porque você não tem tanto igual pessoas à sua volta. Porque você vê alguém e fala assim, cara, essa pessoa nasceu numa família tão abençoada, essa pessoa é tão bem-sucedida no trabalho dela, essa pessoa tem tantos recursos, essa pessoa estudou em escola particular, essa pessoa aproveita a vida, viaja com a sua família. Eu não tenho nada a vida, eu sou tão desprivilegiado. Deus não me ama, eu nunca vou viver os planos de Deus na minha vida, porque eu não cresci numa família tão favorável. Querido, Deus só precisa do seu coração. Deus é Deus provedor. E eu posso dizer para você, porque eu sou testemunha. Um dia eu precisei abrir mão de qualquer tipo de possibilidade de buscar recursos financeiros para viver os planos de Deus. E nesse tempo pessoas disseram para mim, cara, você vai abrir mão de ter uma família, você vai abrir mão depois de ter uma casa, de viver, de ter um carro, a sua vida vai parar. Eu quero dizer para você que sem que eu pudesse buscar recursos, Deus proveu tudo na minha vida. Nunca me faltou nada. E hoje eu e a Jaqueline, nós entendemos que a melhor decisão foi quando eu abri mão de um sonho para viver o chamado de Deus. Foi quando ela, sendo concursada, abriu mão do trabalho dela para viver apenas pelo Senhor, pela fé, sem garantia de recursos nenhum. Porque embora Deus possa fazer você alguém de muitos recursos e usar você através dos recursos que você tem para abençoar muitas pessoas, há momentos também, há pessoas que Deus escolhe, Deus fala assim, olha, abre mão de tudo por um propósito. E que talvez você não tenha os recursos que você acha, talvez você tenha que abrir mão de sonhos que você tinha, de uma realidade confortável de vida, porque vai ser necessário para o plano que Deus tem para a sua vida, que você abra mão de tudo. Mas é nesse momento que o contentamento do seu coração vai ser provado. E você vai precisar dar uma resposta ao Senhor, se é Ele o centro do seu contentamento, ou se são dos benefícios desse mundo. Mas eu quero orar também para você, que talvez Deus te chamou para você ter o dom da dedicação. Como eu falei aqui, talvez você nunca orou sobre isso, mas há 2 dons que a Bíblia relata, que tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando aqui hoje. Um é o dom da dedicação e o outro é o dom da administração, como foi com José. Talvez você que nunca fez essa oração,
Talvez você olhe para a sua vida e fale assim, cara, eu acho que Deus quer me usar nessa área. Eu acho que Deus, Ele pode me usar para ser alguém que oferta, alguém que é generoso. E você quer colocar nessa condição de ser alguém desapegado, onde não importa se Deus vai te dar muito ou pouco, mas todo o recurso que você tiver, você vai olhar primeiramente, há alguém à minha volta que precisa. E você vai ter essa liberalidade diante do Senhor. E se você quer ser um administrador no reino de Deus, você vai ser alguém que talvez vai desenvolver projetos, vai ter uma empresa, mas você vai colocar diante do Senhor, Senhor, eu não quero administrar algo para ter recursos apenas para mim. Eu quero que a minha empresa, eu quero que o meu salário, eu quero que tudo aquilo que eu faça seja para que eu administre bem, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas saiam de uma condição de miséria e tenham dignidade de vida. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu penso que esse texto fala sobre justiça espiritual primeiramente, no sentido de sermos justificados por Deus, mas eu acredito que envolve uma justiça social também, porque Jesus se preocupava com justiça social e com a equidade, no sentido de aqueles que têm muito poderem também dar dignidade de vida àqueles que têm pouco. Enquanto nós adoramos ao Senhor, se você entende e quer colocar a sua vida diante do altar, para que a gente ore por você em alguma dessas áreas, saia do seu lugar e se coloque diante do altar do Senhor, porque eu creio que Jesus está no centro. Nós temos recursos, mas os recursos não são o centro da nossa vida. Jesus é o centro do nosso coração, para que os recursos dele cumpra propósitos eternos através de nós. Vamos adorar o Senhor, você pode ficar de pé. Aleluia. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Se você está no seu lugar, deseja também receber a sua oração, coloque a mão no teu coração agora, porque eu creio que em nome de Jesus Deus quer quebrar vasos aqui. Deus, Ele quer destronar desejos nos nossos corações e colocar apenas aquilo que é dele. Pai, em nome de Jesus, nós oramos diante dessa palavra, colocamos as nossas vidas diante do altar, Deus, e consagramos nossas vidas, ó Pai, e nossas finanças ao Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todo desejo que não te agrada, Pai, de tudo aquilo que tem tomado ao nosso coração em relação ao dinheiro, em relação àquilo que o dinheiro pode proporcionar, mas que é desse mundo. Que possamos, Deus, antes de sermos ricos de recursos, sermos ricos da Tua generosidade, Deus. E aí sim, Deus, nos encha, Deus, nos abençoe, Deus. Em nome de Jesus eu oro, Deus, para que aqueles, Deus, que estão passando por uma situação difícil na vida financeira, que saiam daqui, Pai, com a convicção de que o Senhor é Deus de provisão e de que eles podem confiar no Senhor. Aqueles que o Senhor está revelando propósitos, Deus, que o coração deles se mantenham generosos, Deus, apenas em Ti. Se há pessoas aqui, Deus, que têm dificuldade de se manterem felizes com aquilo que têm, que o Teu coração hoje os encontre, para que essa alegria, esse contentamento venha de volta somente no Senhor, Deus. Ah, Deus, eu oro, Deus, para que o Senhor abençoe, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que todo ouro, toda prata pertence a Ti, Deus. E aqueles que hoje se comprometem, Deus, em revelar o Teu reino através das suas finanças, aqueles que desejam ser como um solo fértil, de generosidade, de investir no Teu reino e de abençoar pessoas, aqueles que têm um coração pronto no amor do Senhor, para que não sejam desviados pelo dinheiro. Ó Deus, eu oro nesse lugar, derrama mais, Deus, abençoe a vida dos Teus filhos. Ó Deus, dê prosperidade ainda maior aos Teus filhos na vida financeira.
para que, tendo esses recursos, eles sejam capacitados para abençoar muitas pessoas, como já temos aqui, Deus. Já temos nesse lugar pessoas que são prósperas e que têm um coração disposto a abençoar, que não fazem para aparecer, mas que, ó Pai, tem para que outros sejam alcançados, para que possam proporcionar aos outros. Que o Senhor dê convicção a eles e que o Senhor faça ainda mais para que o Teu reino avance e para que haja, Deus, justiça na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, glórias ao Senhor. Vamos adorar a Ele. Amém. Você pode se assentar. Esse é o momento que nós queremos conhecer aqueles que nos visitam. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira? Temos lá atrás, ó. Já estão recebendo presente aí? Isso aí, gente. Deus abençoe. Sejam bem-vindos aqui a essa casa, a essa família, que é a Igreja Batista Alameda. Temos mais alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Temos aqui um jovem. Deus abençoe, tá? Sinta-se em casa aqui. É um privilégio recebermos você com a gente. Mais alguém que eu não estou vendo? Gente, aqui quero chamar então toda a nossa equipe que estará aqui trazendo presente. Vocês podem ficar de pé, aqueles que estão nos visitando? Nós temos aqui essa cultura como igreja de presentear aqueles que nos visitam, para que vocês levem uma lembrancinha nossa, um pequeno gesto para, dizer a vocês que vocês são bem-vindos, que vocês voltem sempre que quiserem, sempre que puderem, para cultuar, para louvar ao Senhor juntamente conosco. Amém? É isso, gente. Essa foi a nossa segunda semana dessa série. Ainda temos mais 5 ainda encontros. Tem muita coisa para Deus falar conosco. E aos poucos as coisas vão como uma grande engrenagem. Nós vamos aproximando o nosso coração cada vez mais de Jesus. Vamos ficar de pé então? Vamos encerrar o nosso culto. Não perca então na semana que vem para mais um passo dessa série Vida Centrada em Jesus. Feche seus olhos, faça assim com a sua mão. Pai, te agradecemos por esse tempo, que em nome de Jesus, Deus, como a Tua palavra diz, as riquezas desse mundo, elas criam em nós um coração, um solo infértil, e a semente que o Senhor lançou, muitas vezes ela é sufocada por causa dessas riquezas. Mas hoje nós entendemos, e hoje tudo aquilo que nós recebemos encontrou em nós um solo fértil para receber, e toda a palavra que nós recebemos aqui hoje vai frutificar em nossas vidas. Nós oramos para que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as consolações do Espírito sejam sobre nós, que somos a Tua igreja, aqui na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Gente, que Deus te abençoe. Vá na paz, em nome de Jesus.